Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre como foi a minha entrevista na Cultural Care, como eu me preparei, quais perguntas que eles me fizeram e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilhe e venha comigo! Então, gente, como que começou o processo da minha entrevista? Eu tava trabalhando na escolinha, eu iria fechar o 3º mês e iria sair. Foi esse o combinado com a minha chefe. Mas ela gostou bastante do meu trabalho e pediu para ficar mais tempo. Eu aceitei, porém eu falei da minha entrevista. Olha, no mês de março não vai ser possível ficar, porque eu vou me dedicar inteiramente a essa entrevista. E aí nós conversamos e decidimos que ok, eu voltaria depois de um mês. Então eu tive um mês de férias, entre aspas, porque eu estudei o mês inteiro. E depois eu voltaria para a escolinha. Então o que eu fiz durante esse um mês? Eu me planejei para estudar em torno de 7 horas por dia. Na primeira semana eu consegui 7 horas. Na segunda e na terceira eu estudei umas 2, 3 horas por dia, porque eu viajei com meus pais. A gente foi para um hotel isolado, onde não tinha ninguém, era só para respirar mesmo, sabe? Depois disso eu voltei para minha cidade e na minha última semana eu estudei sim 7 horas por dia. E só assim eu me sinto seguro, estudando o dia inteiro. E depois das 7 horas, na véspera da entrevista, eu estudei 10 horas. Sim, o dia inteiro. E no dia da entrevista, que a entrevista foi de manhã, eu acordei um pouco mais cedo, estudei 2. É assim que eu funciono, eu só funciono à base, assim, preciso estudar até esgotar, assim, até eu ficar explodindo, porque só assim eu consigo aprender direito as matérias e só assim eu me sinto segura para fazer qualquer tipo de prova, para fazer qualquer tipo de entrevista. Então, como que eu estudei? Através de livros, documentários, entrevistas em inglês, continuei falando com os meus amigos, as minhas amigas americanas, isso já treino, listening, speaking, enfim, tudo. Na minha última semana de estudo, eu lembrei que eu tinha um documento de 100 perguntas, mais de 100 perguntas possíveis na entrevista, tudo em inglês. Eu vi num canal aqui do YouTube de uma au pair, acessei o documento, já baixei e até esqueci. Poxa, eu poderia ter levado ele na minha viagem, poderia ter estudado mais as perguntas. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, assim, um pouco desesperada, pra ser mais sincera. Porque, nossa, eu tinha todas essas perguntas e não estudei, mas ainda bem que eu lembrei na última semana. E a partir disso eu comecei a estudar todas as perguntas. Meus amigos americanos me ajudaram bastante com as perguntas e até fizeram outras. E isso me ajudou muito. Vou deixar também aqui embaixo o link das perguntas. Bom, mas quais foram as perguntas? Como que começou a entrevista? A entrevista começou em português, depois foi para o inglês e eu vou deixar aqui passando anotado quais foram as perguntas. Enquanto isso, eu vou explicar como que foi a entrevista. A entrevista começou em português, eles perguntaram meus dados pessoais, minha rotina, o que eu faço no meu tempo livre, um pouco da minha história, graduação, esse tipo de coisa. Perguntou sobre a minha saúde, alguma medicação e se eu faço terapia. Chegou num ponto, gente, que eu havia estudado tanto inglês que eu até travei no português. Demorei a entrevista em português, ela chamou outra representante da Cultural Care que já começou falando inglês. Daí eu vou botar aqui as perguntas em inglês para vocês terem uma noção do que foi perguntado. Enquanto isso eu vou falando em português aqui. Ela pediu para eu me apresentar. Depois ela perguntou sobre meus hobbies, sobre o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, quais minhas experiências com crianças, quais atividades que eu fazia com as crianças, o que eu gostaria de fazer quando eu voltasse para o Brasil, se eu já havia ido para os Estados Unidos. Aí eu respondi que sim, para Nova York, e ela me perguntou o que eu mais gostava em Nova York. Também me perguntou quais os lugares que eu gostaria de conhecer nos Estados Unidos e por que eu gostaria de me tornar uma au pair. Bom, gente, depois dessas perguntas eu fiquei até um pouco confiante, porque eu pensei assim, pronto, que bom, porque eu entendi todas as perguntas. Não sei se eu respondi tudo certo, mas eu entendi. O primeiro passo é entender o que é perguntado. E a moça falava muito rápido, então eu fiquei assim, ai meu Deus, não posso perder nada.
Eu até deixei umas palavras-chave, como a entrevista foi online, eu deixei umas palavras-chave na parede, caso eu me esquecesse de alguma palavra. Mas nem olhei, porque o foco era a entrevista ali, a câmera, então nem olhei para as palavras-chave e nem precisou. Depois veio a pergunta de emergência, que era que eu tinha mais medo. Eu não entendi muito bem, mas segui uma intuição. Foi algo do tipo assim, se acontecesse um acidente enquanto eu dirigia com as crianças. Só que do jeito que ela falou tão rápido que eu não entendi se era um acidente com o carro que eu estava dirigindo ou com o carro da frente, o que eu faria se tivesse um acidente na minha frente. Enfim, eu acreditei na minha intuição e levei como se fosse o meu carro, né? Eu tô dirigindo o carro com as crianças e eu bati o carro, por exemplo. Daí eu respondi, eu iria parar o carro num lugar seguro, depois iria verificar se as crianças estavam bem, em seguida eu iria ligar, né, pro 911, a ligação de emergência, e depois eu iria ligar para os pais para explicar toda a situação. Então isso eu sei que eu respondi certo, porque até pesquisei, claro, eu já tinha uma noção, né, do que fazer, mas até pesquisei quais as melhores respostas. E ao responder a pergunta de emergência, ela perguntou se eu tinha mais alguma coisa para falar. Ela falou assim, eu já tenho o suficiente, você quer falar mais alguma coisa? E eu pensei, não, se tu já tem o suficiente, eu não quero falar mais nada, porque eu pensei assim, posso me enrolar, acabar falando alguma besteira, ser mal interpretada. E eu tive medo também de cometer algum erro besta, sabe? Algum erro básico em inglês, porque o nervosismo toma conta. Então eu falei, não quero falar mais nada, eu já falei isso aí, só respondi o que foi perguntado. A parte em português durou 40 minutos, a parte em inglês 9 minutos, e ela fez em torno de 9 perguntas para mim. Eu já tinha uma noção de que a parte em português seria 50 minutos e a em inglês 10 minutos. A minha entrevista foi numa sexta, por Skype, às 11 horas, e eu já acordei super cedo, estudei 2 horas, acho que eu acordei 7, 8 horas por aí. Horas depois da entrevista, eu recebi um e-mail da Cultural Care. Eu achei que eu iria saber o resultado através de alguma ligação e nem pensei que fosse naquele dia, achei que fosse em outro dia. Então eu recebi um e-mail dizendo, parabéns, você passou na entrevista e o seu nível foi pré-avançado. E, gente, eu tirei um peso das costas, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo, eu tava sem acreditar. Eu passei na entrevista e além de passar eu tirei o nível pré-avançado. E o nível intermediário, mais claro, junto o nervosismo e mais o fato de eu não estar morando fora, então eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso estudar muito. E os cálculos, né, de 7 horas por dia, mais 2 semanas que eu estudei 2, 3 horas por dia, deu em torno de 100 horas, por aí. 11 horas, na verdade, que eu estudei, então realmente eu me preparei. E eu fiquei muito feliz com o resultado, pré-avançado, assim. Nossa, eu queria muito, alguma coisa perto de avançado, então fiquei muito feliz mesmo. No e-mail eles mandaram os próximos passos para preparar toda a documentação e preencher o application online. Sobre a documentação e application online eu falarei melhor nos próximos vídeos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!